Gigantes ou minúsculas contam-se aos bilhões e são a força que move grande parte da vida moderna. Basta unir os metais certos aos químicos certos para domar uma força capaz de ir de 0 a 100 em 4 segundos. Esse carro é movido por 6.831 baterias de lítio. Ou explorar mundos distantes e talvez um dia fazer uma viagem fantástica na nossa corrente sanguínea. É hora de examinarmos pilhas e baterias em Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas. Se você precisa de uma prática fonte de energia portátil, conte com esta despretensiosa, mas indispensável maravilha para fazer aparelhos, ferramentas e brinquedos se movimentarem. Só os americanos compram 3 bilhões de pilhas secas e baterias todos os anos. E isso sem considerar as baterias especiais incorporadas a aparelhos como computadores ou telefones celulares. Existem as baterias silenciosas e escondidas como as dos relógios em geral, que marcam o tempo anos a fio. E outras baterias que têm a vida agitada e morrem cedo, como as que comandam o sistema de direcionamento de bombas. Todos dependemos de baterias. Mas em alguns casos a vida das pessoas depende delas. O coração de Dick Cheney continua a bater graças à bateria de seu marca-passo. Se analisarmos bem, quase tudo que exige força elétrica que não esteja conectado numa tomada ou ligado a uma fonte de força qualquer, contém uma bateria. Do controle remoto que você sem dúvida tem nas mãos, às câmeras de alta definição que captam as imagens para este episódio de Maravilhas Modernas, baterias e pilhas não contêm eletricidade, mas sim o potencial de gerar eletricidade com elementos químicos. Bateria ou pilha. Segundo os livros, são um dispositivo que converte energia química em energia elétrica, por meio de uma reação de óxido-redução. Hoje em dia, existe uma grande gama de baterias de vários tamanhos e composições químicas, mas todas apresentam alguns componentes básicos. Há 2 eletrodos feitos cada um de metal diferente. O eletrodo positivo chama-se catodo e o negativo se chama anodo. Um eletrólito em forma de pasta líquida ou gel deve conter um ácido ou um alcalino que seja suficientemente cáustico para causar uma reação química com os metais. A reação cria troca de elétrons entre o anodo e o catodo. Mas é só quando uma ou mais pilhas são colocadas num dispositivo como uma lanterna e que o circuito é fechado quando se liga o botão que a eletricidade começa a fluir. O anodo das pilhas sofre oxidação. E isso causa a liberação de elétrons que são conduzidos no circuito pelo catodo, que sofre a reação de redução. Enquanto viajam pelo circuito, os elétrons provêm eletricidade para mover o aparelho. Em linguagem científica, uma unidade capaz de fornecer energia se chama uma célula. Uma pilha AA é uma célula. É só quando se juntam células que se forma o que se chama uma bateria. Pilhas AA são células. Mas vejam por que é correto chamar pilhas retangulares de baterias de 9 volts. Uma bateria de 9 volts é retangular porque contém 6 células individuais. Cada célula dessas fornece 1,5 volts, o que resulta em uma bateria de 9 volts. Quanto mais células ligarmos, maior a voltagem obtida, e não há limite para quantas células podem ser ligadas. Em Fairbanks, Alasca, engenheiros levaram esse princípio ao extremo, criando a maior bateria do mundo. Os cartazes avisam claramente: se você tocar o sistema de baterias no lugar errado, pode levar um choque de 5.000 volts. Isso é 2,5 vezes mais forte do que a cadeira elétrica. O sistema de armazenamento de energia em baterias, ou BES em inglês, está num edifício de 150 metros de comprimento por 36 de largura. Temos 4 fileiras de baterias e cada fileira contém 3.440 células, o que dá um total de 13.760 células individuais. Fairbanks e arredores precisam que essa bateria gigante se ligue e libere a energia armazenada em caso de panes de energia elétrica.
Nenhuma linha de transmissão liga o Alasca aos outros estados. E só uma linha se estende de Anchorage, a mais próxima cidade grande, a Fairbanks. Durante o inverno longo, escuro e gelado, Fairbanks fica particularmente vulnerável. No inverno, há temperaturas extremas de menos de 40 ou 50 graus. Nessas temperaturas, qualquer falha elétrica é crítica, porque uma casa pode congelar em 4 ou 5 horas. A água no encanamento pode congelar. O sistema de calefação entrar em colapso. O sistema BESS foi desenhado para descarregar 27 megawatts de força durante apenas 15 minutos. Tempo suficiente para que a empresa de energia elétrica solucione o problema ou que os consumidores liguem seus geradores. Cada uma das 1.376 caixas pretas nas prateleiras contém 10 células. Os eletrodos das 13.760 células são feitos de níquel e cádmio. Células de níquel e cádmio são duradouras e têm bom custo. Nós esperamos que a vida operacional dessas baterias seja mais de 20 anos. Células de níquel-cádmio são recarregáveis, o que significa que podemos carregá-las e descarregá-las centenas ou até mesmo milhares de vezes, dependendo do uso que fizermos. E essas baterias estão num estado que chamamos de espera. Quer dizer que a maior parte do tempo elas puxam a energia da rede para se manterem carregadas, só esperando o momento que algo aconteça na rede e a bateria tenha de se descarregar rapidamente. Como qualquer bateria, as nossas são de corrente contínua. Juntamos toda a energia e a focamos no nosso condutor de corrente contínua que chega a esta sala aqui. Temos um condutor positivo e outro negativo. Os 5.000 volts que há entre os dois condutores de alumínio vão então alimentar um dispositivo chamado conversor. O conversor pega a corrente contínua e a corrente em alternada, que depois vai alimentar estas tubulações. A tubulação leva a energia para fora do prédio e para um transformador que vai de 5.000 a 138.000 volts. A força entra numa subestação adjacente e flui pela rede, servindo Fairbanks e seus arredores. Estamos muito contentes com o funcionamento do sistema. Nos últimos 4 anos, vi 217 eventos e eliminamos ou prevenimos mais de 1 milhão de interrupções a consumidores. E isso é muito interessante porque nós só temos 42.000 consumidores. O grande sistema BESS é elaborado e complicado, mas as baterias básicas são extremamente simples. É muito simples apresentar uma bateria e podemos fazer isso com coisas simples como limões e alguns itens domésticos. Por exemplo, podemos pegar um prego galvanizado, um prego revestido de zinco, e inseri-lo no limão que vai servir de célula eletroquímica. Numa pequena fenda perto do prego, vamos introduzir uma moeda de cobre. Os elétrons vão tender a fluir do zinco para o cobre, que atrai fortemente os elétrons. Para fazer a bateria funcionar, é só conectar os dois condutores a algo que os carregue e que serve de fonte para qualquer trabalho útil. Podemos mostrar isso com um relógio. Aqui vemos um relógio composto por 4 limões, como se levasse 4 pilhas. Se quiser uma fonte de energia menos azeda, você pode escolher uma fonte menor, de tamanho uniforme e mais durável, dentre as opções oferecidas pelos fabricantes. Energizer, uma das indústrias líderes, é descendente direta da primeira fabricante de pilhas para consumo, a Columbia. A Columbia foi introduzida em 1896 pela National Carbon Company. Em 1898, um inventor, Conrad Hilbert, inventou a lanterna de bolso. A National Carbon Company, fabricante de pilhas, e a companhia de Conrad Hilbert, fabricante de lanternas, decidiram se unir, formando a companhia de baterias Eveready. Nos anos 70, a Eveready criou a companhia Energizer para comercializar uma avançada pilha alcalina e com a ajuda de um coelho percussionista cor-de-rosa. O negócio cresceu e se desenvolveu. Em suas instalações na Carolina do Norte, a Energizer montou a maior manufatura de baterias e pilhas alcalinas do mundo. A fábrica de Asheboro, Carolina do Norte, tem mais de 90.000 metros quadrados e emprega mais de 1.000 pessoas.
Fazemos pilhas AA e de 9 volts, mas hoje vamos nos focar na chamada pilha média, porque é a que mais produzimos. A fábrica da Carolina do Norte produz cerca de 1 milhão de pilhas médias por dia. O primeiro passo da Energizer é mandar latas de aço que ela compra de fornecedores externos a uma máquina de lavar e secar para remover qualquer resíduo ou contaminante. Em outro local da fábrica, uma empilhadeira despeja grandes sacos de dióxido de manganês num funil que alimenta o material em misturadores, onde ele é juntado a grafite e outros ingredientes para formar o material do catodo. A mistura do catodo vai para baixo para uma máquina que enche as latas automaticamente. A mistura enche as latas e se dá ao segundo passo do processo, que é moldar a mistura ao diâmetro interno da lata de aço. Esta é uma prensa de 100 toneladas que molda 4 latas de uma vez. Depois vem a separação do material. Nas pilhas médias, como em todas, o catodo e o anodo não podem se tocar para evitar curtos-circuitos. Estas máquinas inserem 2 camadas de papel especial que formam uma proteção e mantêm os eletrodos separados. Com o separador no lugar, é hora de adicionar o anodo e o eletrólito. O anodo é basicamente uma pasta de zinco e o ingrediente alcalino do eletrólito é o hidróxido de potássio. Esse tipo de pilha é chamado de pilha seca, mas o nome não é adequado. Uma pilha úmida contém um eletrólito que flui livremente, enquanto na pilha seca, o eletrólito é uma pasta ou então um gel. Uma vez colocado o anodo nessas máquinas atrás de mim, o dispositivo de coleta é inserido na lata. O prego, o coletor de corrente, é inserido no anodo, o que fecha o circuito. O próximo conjunto de máquinas coloca e dobra a tampa inferior das latas, criando o terminal negativo das pilhas. Depois, as latas são invertidas e vão para uma máquina que solda a tampa superior. São os polos positivos das pilhas. E se você quiser saber, há razões pelas quais pilhas médias e outras baterias padrão são cilíndricas. A principal razão de uma bateria ser cilíndrica é que ela fica mais forte e durável. Um cilindro permite a distribuição melhor de pressões internas, o que permite selar melhor todo o sistema. Estamos no passo final da montagem. Aqui, nós rotulamos o produto. Uma vez posicionado, o rótulo é aderido a quente na pilha. Cada pilha é inspecionada visualmente para garantir que o rótulo esteja no lugar certo. E tem sua voltagem e também corrente testadas, bem antes de ser embalada. As pilhas médias também fornecem 1,5 volts e são feitas com os mesmos materiais de anodo e catodo, mas pilhas maiores têm suas vantagens. A vida útil de uma bateria é determinada pela quantidade de material ativo que ela contém. Portanto, uma pilha média tem potencialmente mais energia do que uma AA. É análogo ao tanque de gasolina de um carro. Quanto maior o tanque, mais autonomia o carro terá. Um tanque de gasolina é exatamente o que este elegante automóvel não tem. Em seu lugar, colocados na traseira, estão centenas de baterias que fazem o carro ir de 0 a 100 em apenas 4 segundos. Lá vem ele. Quase totalmente silencioso. Um inovador carro esporte movido a bateria é uma ótima novidade para satisfazer aos ambientalistas. Eu estou dirigindo um protótipo do sedã Tesla ano 2008. Esse carro é 100% elétrico. Ele vai de 0 a 100 em 4 segundos e tem velocidade máxima de 200 km por hora. E o melhor é que ele é elétrico. Seu motor não polui nada. Não há escapamento, não há nenhuma poluição e sua autonomia é de 320 km. Este bólido movido a eletricidade, que custa cerca de $100 mil, foi o primeiro veículo criado pela Tesla Motors no Vale do Silício, Califórnia. O objetivo da empresa era fazer um carro que fosse uma alternativa ecológica aos carros a gasolina, mas que pudesse competir com eles em qualquer nível de desempenho.
Nós quisemos solucionar os 3 problemas mais graves dos carros elétricos do passado. Primeiro, a curta autonomia. Tínhamos de dar mais autonomia ao consumidor e isso tinha a ver com a eficiência do carro. Segundo, o desempenho. Não queríamos um consumidor castigado em relação ao desempenho de carros a gasolina. E, finalmente, o desenho. Queríamos um carro muito bonito. Quando os engenheiros da Tesla começaram a conceber o carro, uma de suas prioridades foi desenhar uma fonte inovadora de energia. A filosofia da Tesla Motors foi partir da melhor bateria e fazer uma bateria que permitisse a autonomia e a força que os consumidores queriam. Depois, construiríamos o carro e sua infraestrutura. Nós precisávamos de uma estrutura muito rígida e muito leve, porque tínhamos que incorporar uma enorme bateria de mais de 400 quilos no esqueleto do carro. Então, fomos consultar a Lotus Motors, na Inglaterra. E ela nos ensinou um método de construir um chassi feito inteiramente de liga de alumínio. Isso nos permitiu fazer um chassi muito leve, que eu posso facilmente levantar com uma só mão. E ele é rígido e seguro o suficiente para garantir a segurança do carro, além de admitir que a bateria seja integrada. É isto que fica na parte traseira do Tesla. É o SEE, Sistema de Estocagem de Energia. Ele compreende 6.831 baterias de lítio. Infelizmente, não podemos mostrar o que está dentro porque é secreto, mas se abrisse, você veria um conjunto de pilhas ligadas umas às outras. As quase 7.000 baterias de lítio, com sua alta proporção de energia por volume, fornecem até 400 volts. Sua capacidade de estocagem de 55 kW por hora dá ao carro uma autonomia de 320 km. Depois de dirigir por 320 km, você estaciona o carro numa garagem e carrega o carro usando uma dessas tomadas comuns. Simplesmente pegue o fio, abra a portinhola de proteção e ponha o fio na tomada. O carro leva 3 horas para carregar, se estiver totalmente descarregado, mas pode-se levar menos tempo ainda e o custo é muito, muito baixo. Estamos falando de $2 a $3 para carregar toda a bateria. $3. Isso equivale a dizer que o Tesla faz 85 km por litro de gasolina. E as baterias que levam a esse maravilhoso desempenho acionam um motor tão simples quanto eficiente. O nosso carro contém um motor elétrico de indução, invento de Nikola Tesla. Ele é a essência da experiência de dirigir nosso carro e também a explicação do porquê a manutenção do carro é tão simples. Ele só tem 2 peças móveis e a transmissão acoplada ao motor tem 15 peças. Isso dá a toda a unidade motriz um total de 17 peças, comparado ao motor de combustão interna, que tem centenas de peças. O atraente desenho do Tesla chama a atenção por onde o carro passa. Mas você não precisa ter bilhões no banco para criar um carro elétrico. Alguns carros elétricos de hoje são conversões personalizadas. Se você vir um carro esporte clássico deslizando por aí, sem barulho de motor, pode ser o trabalho do auto-intitulado Padre Mecânico. Eu construo carros elétricos há 2 anos e meio. O carro que está atrás de mim é um Triumph Spitfire 78. Comprei vários carros desses e só o que fiz foi tirar o motor e colocar baterias. Eu posso mostrar o que fiz. Marvin, você me ajuda com o capô? Basicamente o que fiz foi colocar uma série de baterias de chumbo e ácido por baixo a um motor elétrico, no lugar do motor de combustão interna original. E atrás há mais 9 baterias, o que dá 15 baterias para a tração e mais uma para o funcionamento do rádio e das luzes. Total de 16. Posso ligar o carro a uma tomada 110 ou 220. Os carregadores podem trabalhar em qualquer alternativa, corrente alternada ou contínua. Se eu parar em qualquer lugar, posso ir a uma loja de conveniências e ligar o carro na tomada. Há o mito de que os carros elétricos são lentos, e há os que são lentos. Mas carros elétricos de verdade são rápidos. As baterias competem com os motores a combustão interna desde que a indústria automobilística nasceu. No começo, carros elétricos se defenderam bem, porque os carros a gasolina sofriam com a escassez de postos de abastecimento e com o fato de só pegarem à manivela, o que os consumidores detestavam.
Mas, por volta de 1910, postos começaram a proliferar e motores de arranque elétricos substituíram as manivelas e veículos elétricos ficaram para trás. Mas carros a gasolina precisavam de baterias confiáveis, que dessem força suficiente para dar partida aos motores. Baterias de chumbo e ácido são equipamento padrão de automóveis desde então. Originalmente desenvolvidas em 1859 por um cientista francês chamado Gaston Planté, baterias de chumbo e ácido se tornaram a tecnologia recomendada para aplicações automotivas. Não só podem ser recarregadas, como são robustas o suficiente para aguentar o calor e as vibrações sob o capô, a custo relativamente baixo. A East Penn Manufacturing, em Lyle Station, Pensilvânia, produz baterias desde 1940. Temos cerca de 230 mil metros quadrados de área construída em 2 milhões de metros quadrados de terreno. Fazemos grande variedade de produtos e temos várias plantas neste local que produzem de baterias para motores a baterias estacionárias. O maior segmento de nosso negócio é o de baterias para o setor automotivo. O primeiro passo para se fazer uma bateria automotiva é fazer uma grade, uma armação para montar. Vamos pegar chumbo sólido e colocá-lo numa panela de 7 toneladas, onde ele será derretido e colocado em um molde, por onde vamos passar a grade para a bateria. A grade passa então por um processo que a reveste com uma pasta de óxido de chumbo, apropriadamente chamada lama. Essas serão as placas positivas que formarão o cátodo. Em outra linha de montagem, as grades entram numa roda e são revestidas com uma lama diferente que cria as placas negativas para o anodo. Depois de fazermos as placas positiva e negativa, precisamos introduzir um material que separe os eletrodos positivo e negativo. Então o que fazemos é colocar um envelope. Isso separa os eletrodos positivo e negativo para não entrarem em curto. A máquina atrás de mim leva um arcabouço de polietileno. A placa positiva é colocada nesse material, selamos tudo e colocamos a placa negativa. A máquina conta de quantas placas precisamos. A bateria que estamos fazendo aqui é de 15 placas. O motivo de usarmos várias placas em cada célula é aumentar a superfície da área do anodo e do cátodo para maximizar a reação química que produz a eletricidade. Cada placa determina a capacidade em ampérios-hora ou capacidade de reserva. E a área total das placas vai determinar a capacidade de partidas a frio que você vai dispor. Uma pilha de placas compreende 2 volts cada uma. 6 células são inseridas em cada compartimento de polipropileno, o que dá uma bateria padrão de automóvel de 12 volts. O próximo passo do processo é nosso departamento de montagem, onde vamos ligar as 6 células e chegar à bateria de 12 volts. Cada célula é verificada. A bateria desce pela linha e cada grupo de placas é soldado. Neste ponto, colocamos uma capa na bateria, que selamos a quente. Depois temos de conectar a parte interna com a parte externa. Depois é feito um teste de vazamento. Uma bateria não pode vazar. E depois colocamos a bateria sobre um pallet. As baterias quase completas ficam estocadas até o momento de serem vendidas aos clientes. Só então as baterias recebem a solução eletrolítica composta de 2/3 de água e 1/3 de ácido sulfúrico. Depois que as baterias estão cheias de eletrólito, não há voltagem disponível até entrarem nesta câmara aquecida onde são apanhadas e carregadas eletricamente para formar a bateria. Uma vez formadas, são baterias de 12 volts e serão então levadas ao departamento de acabamento, onde terminamos o produto. Colocamos os plugs, lavamos, escovamos os terminais, fazemos um teste de alta voltagem e etiquetamos as baterias para o cliente. Enquanto os fabricantes continuam fazendo grandes caixas para nossos carros, pesquisadores de outros campos estão criando baterias tão pequenas que são invisíveis a olho nu.
A incrível e minúscula bateria pode um dia impulsionar um submarino em nossa corrente sanguínea. Muito terminaram os dias em que nossa tecnologia tinha o alcance de um fio elétrico. Estamos ligados a um arsenal de aparelhos eletrônicos portáteis que nos ajudam a tagarelar, a fazer contas e a nos embalar em nossa música predileta. As baterias nos permitem usar aparelhos enquanto nos movimentamos, principalmente porque se faz caber cada vez mais energia em espaços cada vez menores. Desde os anos 90, as maravilhosas miniaturas que dão energia às nossas tecnologias, incluindo o Tesla e laptops, são baterias de lítio. O uso do lítio em baterias permitiu a evolução de muitas tecnologias e as tornou muito menores. Por exemplo, quando os celulares apareceram, usavam tecnologia de hidróxido de níquel. As pessoas o chamavam tijolão porque isso é o que eram. Tinham o tamanho de um tijolo. Agora, com material de maior densidade energética, os celulares diminuíram e possibilitaram o surgimento de muitos outros dispositivos. Por exemplo, o iPod não poderia existir sem a tecnologia do lítio. As baterias têm encolhido ano após ano, mas recentemente se tornaram microscópicas. Em 2003, o professor de Química da Universidade de Tulsa, Dale Teeters, e 2 estudantes ganharam uma patente por seu método inovador de fazer nanobaterias para as nanomáquinas do futuro. Havia um filme nos anos 60, Viagem Fantástica, sobre um submarino que podia ser injetado no corpo humano para cuidar de problemas de saúde. Achamos que aquilo era ficção científica, mas hoje, na Alemanha, uma empresa desenvolve um nanosubmarino tão pequeno que pode ser injetado no corpo humano para viajar por artérias e veias e soltar produtos químicos ou drogas onde for necessário. Uma tecnologia tão intrigante só pode ser considerada por causa dos recentes avanços pioneiros de pesquisadores como o Dr. Teeters. Ele descobriu que pequenos discos porosos de alumínio, originalmente desenvolvidos como meio de filtragem, forneciam uma superestrutura para fazer mais de 1 bilhão de nanobaterias de uma vez. Um dos primeiros passos na manufatura de nanobaterias é verificar a integridade da película de alumínio, que tem poros de 200 nanômetros de diâmetro. Então, o que Miri está fazendo é tirar uma membrana de alumínio para colocá-la no microscópio eletrônico. Temos de usar um microscópio eletrônico para ver os poros, porque com medidas como 200 nanômetros, ele é um dos poucos instrumentos que temos para ver a membrana. O que temos aqui é uma imagem dos poros. Pela imagem, vemos que temos uma boa membrana. Para fabricar essas baterias microscópicas, o primeiro passo é revestir um lado da membrana com óxido de estanho para ser o anodo. Isso também veda um lado dos poros. Agora, a membrana pode ser virada e os poros preenchidos com um polímero líquido eletrolítico. Depois vem a fase de revestir o topo com o material catódico. O material é colocado no aparelho e puxamos o gás argônio de dentro e fazemos passar uma corrente elétrica. A corrente vai criar um plasma. Como se vê aqui. O que o plasma faz é inibir partículas microscópicas do metal, essencialmente tirando o pó do substrato que fica no fundo do aparelho, isolando essas partículas. Isso nos dá uma camada de óxido de cobalto e lítio, ou catodo. Uma vez feitas as nanobaterias, devemos testá-las para ver como funcionarão e também para ver como podemos melhorar o seu desempenho. Fazemos isso com um microscópio de força atômica. Colocamos a formação de baterias no microscópio, que contém uma pequena ponta que pode tocar a superfície, e usamos essa ponta para fazer contato com as baterias. A ponta que podemos ver na tela toca o topo da nanobateria, o anodo, e completa o circuito como qualquer bateria de outro aparelho. E uma vez completado o circuito, podemos carregar e descarregar estudos usando este medidor, que é um instrumento muito sensível. Mas precisamos dele para poder trabalhar com baterias tão pequenas. Cada poro da membrana é uma bateria. E como qualquer bateria de lítio, cada uma fornece perto de 3,5 volts.
Mas, como lidamos com baterias muito pequenas, a amperagem real que se obtém é muito pequena. São picoamperes se comparados a miliamperes de uma bateria de tamanho normal. Mas não esqueça que nos nanoaparelhos do futuro, picoamperes serão suficientes para acioná-los. Teeters e sua equipe fizeram baterias tão pequenas que mais de 240 delas podem ser alinhadas a um fio de cabelo humano. Desenvolver baterias para equipamentos que ainda não existem não é novidade. Em 1800, o físico italiano Alessandro Volta criou a primeira de todas as baterias, empilhando camadas de zinco, mata-borrão embebido em água salgada e prata. Interessante é que não havia aplicação prática para aquilo quando Volta fez a primeira pilha. Mas aumentando o número de discos e usando discos maiores, ele conseguiu gerar grande quantidade de corrente, que pôde até derreter ferro. Em 1800, ele demonstrou isso a Napoleão, que ficou muito impressionado. Em 1859, a nova bateria de chumbo e ácido de Gaston Planté se tornou a primeira bateria recarregável. Muito tempo antes de qualquer aplicação prática. Ele podia descarregar a bateria, mas tinha de usar outras baterias para recarregar aquela. Foram precisos outros 20 anos para que o dínamo fosse desenvolvido. Mas vimos uma explosão no desenvolvimento das baterias recarregáveis. Recentemente, as baterias recarregáveis tornaram nossa tecnologia tão portátil quanto nós mesmos. Mas como se faz uma bateria recarregável para um veículo que anda pelas dunas de Marte e precisa de recarga a 400 milhões de quilômetros da Terra? Assim como donos de armazém procuram desenvolver uma ratoeira melhor, pesquisadores procuram meios de conseguir uma bateria melhor. Cientistas como os do laboratório Argonne National, nos arredores de Chicago, analisam e testam intensamente novas tecnologias em baterias. Uma das coisas que fazemos é testar baterias em diferentes condições de temperatura e umidade. Pensamos em simular climas de diferentes partes do país. Esta é uma câmara ambiental. Aqui podemos controlar temperaturas de menos 30 graus até mais 50 graus. Uma vez que prendemos as baterias às bases, saímos e regulamos a câmara ambiental para a temperatura e as condições que queremos. As baterias podem ser testadas por horas, dias, meses e mesmo anos. Em outro local, máquinas testam quantas vezes misturas químicas podem ser descarregadas e recarregadas, em pequenas baterias montadas no laboratório de desenvolvimento da Argonne. O avanço na tecnologia de baterias se baseia em materiais novos. Esses materiais são colocados em pequenas pilhas, usadas em testes visuais, como vemos aqui, e que chamamos de pilha-botão. Como trabalhamos com lítio, e o lítio reage violentamente com a água, seja água líquida ou na forma de vapor, precisamos de um ambiente onde haja muito pouca água, e por isso usamos a caixa com luvas. Uma área de testes foi especialmente desenhada para minimizar riscos com novas tecnologias. As câmaras que vemos foram projetadas para minimizar os riscos. Temos sistemas de detecção de fogo, de detecção de fumaça e especialmente de detecção de hidrogênio. Em caso de liberação de hidrogênio, os dutos são desenhados para remover o hidrogênio dos laboratórios em segurança. Um tipo de bateria que os cientistas da Argonne estão testando são as projetadas para fornecer energia a carros híbridos. O próximo passo na tecnologia híbrida são veículos híbridos e poderão ser conectados a uma tomada. A bateria deste veículo é bem maior do que a de um veículo convencional. Uma bateria maior permite que você se desloque por um valor equivalente a cerca de 4 litros de gasolina por dia em eletricidade. Se quisermos reduzir o consumo de petróleo, poderemos fazer isso carregando o carro na tomada à noite. Os pesquisadores têm 2 modos de testar baterias de plugar. Podem testar fisicamente o carro e sua bateria num dinamômetro, ou podem acoplar a bateria a um computador que cria veículos virtuais para colocar a bateria em regime.
Podemos colocar diferentes coeficientes no computador e simular veículos grandes ou pequenos, mais ou menos eficientes. Podemos também mudar a temperatura, aumentando ou diminuindo o calor da atmosfera. A pergunta que tentamos responder neste laboratório é quais fatores aumentam a vida útil da bateria num veículo híbrido de plugar. A 3.000 quilômetros dos laboratórios da Argonne, peritos do Laboratório de Jato Propulsão da NASA, em Pasadena, Califórnia, testam baterias para veículos designados a nos levar para muito mais longe. Se desenharem uma bateria que seja inferior à mais durável de todas elas, uma missão multibilionária poderia fracassar no longínquo espaço sideral. Para demonstrar nossa confiabilidade, grande parte de nossa atividade aqui no laboratório consiste em testar baterias e células. E como se pode ver na sala atrás de mim, nós temos várias câmaras ambientais em uso para testes. Fazemos principalmente testes de duração que estão sujeitos a temperaturas e a ambientes que são experimentados por uma nave espacial. As tecnologias do laboratório da NASA evoluíram rapidamente desde a década de 90. Em 91, sistemas energizados por baterias de níquel-cádmio de uma nave em órbita terrestre mapeou a topografia dos oceanos. Foi um trabalho longo e pesado. Em 1997, prata e zinco forneceram energia em uma embalagem muito leve para o pioneiro veículo que explorou Marte, mas sua bateria só durou 90 dias. Hoje, o veículo tira sua energia de baterias de lítio de longa duração, poderosas e leves. Mas como suas predecessoras, elas também precisam aumentar seus limites de durabilidade. Em contraste com as baterias terrestres, as aeroespaciais realmente devem suportar os extremos de uma viagem espacial. Por exemplo, as baterias do veículo que explora Marte tiveram de suportar a fase de lançamento, onde foram submetidas a altos níveis de vibração e choques. Depois suportaram o vácuo do espaço a caminho de Marte e, chegando lá, tiveram de aguentar toda a fase de entrada, descida e aterrissagem da missão, sempre com novos choques para as baterias. A densidade da atmosfera de Marte tem menos de 1% da densidade da Terra. Portanto, um paraquedas não reduziria a velocidade de descida para garantir uma aterrissagem suave. Pouco antes do impacto, um conjunto de balões feitos de um material sintético muito forte, chamado Vectran, se encheu à volta da aeronave. Ao invés de um grande impacto para o veículo explorador e suas baterias, a aterrissagem se deu após uma série de saltos amortecidos pelos balões. Depois de sobreviver aos rigores da viagem de 55 milhões de quilômetros até Marte, os painéis solares e baterias de bordo possibilitaram que o veículo rodasse suavemente pela superfície desolada do planeta dia e noite. Esta é uma réplica em tamanho real do veículo explorador de Marte, e o que se vê nos painéis solares pode absorver o Sol e suas radiações intensas, e depois a energia alimenta os vários aparelhos eletrônicos para que façam experimentos científicos. E, ao mesmo tempo, carrega as baterias que estão situadas aqui neste compartimento embaixo. Carregadas as baterias durante o dia, o veículo continuou a fazer suas tarefas durante a noite. Parte da energia armazenada é usada para aquecer certos sistemas de bordo que previnem danos às baterias e a componentes eletrônicos causados pela temperatura noturna, que pode chegar a menos 100 graus centígrados. Seja explorando mundos distantes ou fornecendo energia a nossas tecnologias caseiras, uma coisa é certa: nossa dependência de baterias não para de aumentar. O dilema é: o que vamos fazer com as baterias usadas? Já existem bilhões delas em nossos aterros e estão envenenando o planeta. Não importa a qualidade ou o tipo de bateria que você compra, no fim, ela acaba no lixo. A reação química que produz o fluxo de elétrons acaba exaurindo os componentes reagentes. Mas não é só isso que determina a vida útil da bateria. Há inúmeros fatores que diminuem a vida da bateria. Um deles é simplesmente o tempo. A temperatura tem muito a ver também. Baterias envelhecem mais depressa em altas temperaturas.
Baterias recarregáveis têm tempo de vida mais longo e podem ser recarregadas, mas elas também acabam porque os materiais internos se decompõem. Há a corrosão, a emissão de pequenas quantidades de gases e elas acabam perdendo a carga. A cada ano, bilhões de pilhas e baterias morrem, deixando o enorme problema do que fazer com elas. Atirá-las nos aterros sanitários não é resposta, porque elas não nos darão paz. Estima-se que reciclemos apenas 2% das baterias domésticas. A reciclagem é encorajada, mas algumas baterias ameaçam mais do que outras. As que contêm metais pesados como chumbo, cádmio e níquel são consideradas uma ameaça ao ambiente e à saúde pública. Incontáveis baterias em decomposição produzidas antes da Lei de 96, que restringe o uso de mercúrio como componente, estão poluindo o solo com suas toxinas. Temos sido muito mais responsáveis com as baterias de chumbo e ácido que usamos em nossos carros. Aproximadamente 98% das baterias de chumbo e ácido voltam aos fabricantes para serem recicladas. A East Penn Manufacturing dedica um prédio inteiro à reciclagem. Atrás de mim há 120 mil baterias de chumbo e ácido obsoletas que recebemos aqui na East Penn. O processo começa com as baterias indo de elevador para um depósito. Jogamos as baterias ali e elas são destruídas em tubos. O primeiro tubo quebra a bateria em pedaços grandes, o que permite drenar o ácido. Dali, os pedaços vão para um moinho de martelo, onde são partidos em pedaços menores. Dali, os fragmentos de baterias passam por uma triagem e entram em tanques de flutuação. O plástico das baterias flutua. É recuperado, reprocessado, peletizado e se torna reutilizável na fabricação de novas caixas. O chumbo vai para o fundo do tanque, é recuperado e segue para uma fornalha. O resultado é um bloco de 1.200 quilos de chumbo que é levado à refinaria. Refinado é entregue a fabricantes para entrar na produção de novas baterias. O processo de reciclagem produz um ótimo subproduto. Atrás de mim está o depurador de gases. Ele condiciona o fluxo de gás que sai da fornalha e o resultado é um fertilizante armazenado em um dos nossos tanques de 4 milhões de litros. A solução de nitrogênio e enxofre, resultado dos vapores que se desprendem do processo de fusão, é vendida a fabricantes de fertilizantes agrícolas. Por estranho que pareça, temos a agradecer a reciclagem de baterias de chumbo e ácido. Além da reciclagem, outro passo ambientalmente positivo foi o desenvolvimento das baterias de lítio. Elas não são muito mais duráveis do que as outras baterias. O eletrólito contido nelas é um sal orgânico que não contém nenhum metal pesado. Uma coisa é certa: aqueles que pesquisam e testam baterias e aqueles que as vendem para nós estão trabalhando muito para nos manter ligados.